Você já conheceu a história de Ronald Reagan, o zelador que acumulou mais de 8 milhões de dólares em economia até a data da sua morte, em 2014? É verdade, o zelador com 8 milhões de dólares. E a conquista não envolveu loterias ou heranças familiares. Ele simplesmente economizou consistentemente ao longo de sua vida, permitindo que os juros compostos trabalhassem a seu favor. Se você deseja mudar sua vida financeiramente radicalmente, continue até o final desse vídeo, pois trago 5 ações valiosas onde você poderia aplicar hoje mesmo para obter o sucesso financeiro em sua vida. A lição principal aqui é que seu comportamento financeiro muitas vezes supera a importância de sua inteligência. Mesmo sem um diploma em Harvard ou uma carreira em Wall Street, é possível enriquecer tomando decisões financeiras sensatas. Como Morgan Housel expressa, o sucesso financeiro não é uma ciência exata, mas sim uma habilidade suave, onde como você age é mais crucial do que o que você sabe. Vamos começar pela primeira ação. Assuma os compromissos. Suponha que você deseja comprar um relógio elegante. Você visita uma loja para explorar as opções. Você deseja um relógio que impressione os seus amigos e uma pessoa especial a qual você está saindo. Agora enfrente uma escolha: comprar o relógio ou roubá-lo e fugir. A aposta mais sensata seria escolher a primeira opção. Você pegaria seu cartão e faria a compra. Faça a coisa certa. A ideia central é que você compreenda que obter um novo relógio tem um preço e um custo. O mesmo princípio se aplica aos investimentos. Eles também têm um custo. No entanto, a carreira concentrada traz consigo a volatilidade como parte de seu desempenho. Essa volatilidade é o preço que se paga para alcançar retornos elevados a longo prazo no mercado de ações. Se você não consegue suportar ver seu patrimônio líquido diminuir, por exemplo, 20% em uma única semana devido a resultados trimestrais abaixo do esperado, você então não deve buscar maximizar os seus retornos, pois geralmente, quanto maior os retornos, maior é a volatilidade, ou seja, maior a possibilidade de perda do seu capital. Vamos supor que, há uma década atrás, você viu um futuro brilhante para as ações da Netflix e investisse uma parte significativa em seu patrimônio na empresa. Hoje, com certeza, você seria rico. Contudo, a pergunta é: você estaria disposto a pagar o preço por essa jornada? Durante esse período, a Netflix enfrentou várias quedas significativas. Você teria mantido a sua posição em 2011, quando a Netflix perdeu muitos clientes e suas ações despencaram mais de 80%? Seus retornos na carteira teriam parecido terríveis. Como você explicaria isso à sua família? Conseguiria encarar seus entes queridos sabendo que poderia ter colocado em risco o futuro deles? Continuaria acreditando que concentrar seus investimentos na Netflix era uma boa ideia? Embora esse seja um exemplo extremo, qualquer abordagem de investimento ainda envolve o pagamento de preços de volatilidade. Suponha que você tenha adquirido o fundo no índice SP500 em 1980. E se você não sabe o que é o índice SP500, ele é semelhante à Bovespa aqui em São Paulo. O Bovespa é o principal índice de mercado de ações da B3 e representa uma carteira teórica das ações mais negociadas na Bolsa Brasileira, enquanto o SP500 representa o mercado de ações dos Estados Unidos, inclui empresas americanas. Bom, voltando aqui. Se você tivesse adquirido um fundo de índice SP500 em 1980, você teria enfrentado aproximadamente 13 anos combinado em que seu portfólio seria 20% abaixo do pico e cerca de 8 meses em que estaria 50% abaixo. Isso é um desafio. Investir no mercado de ações é uma excelente maneira de criar riqueza, com poucas opções comparáveis. No entanto, não se iluda, isso não é de graça. Todos os investimentos passarão por volatilidade e você deve encará-lo como um preço que paga por um futuro mais brilhante. É intrigante notar que mesmo ao conceder a alguém um bônus de 2 milhões de dólares, eles ficarão satisfeitos até descobrir que seu colega recebeu 3 milhões de dólares, que os deixa insatisfeitos por um ano inteiro. O capitalismo é eficiente em duas coisas:
gerar riqueza e despertar inveja. O desejo de superar amigos, colegas e conhecidos pode motivar seu trabalho árduo em busca do sucesso. Embora essa motivação seja benéfica para realizar um trabalho significativo e ser mais produtivo, a comparação social também pode nos fazer sentir que nunca atingimos um patamar suficiente. Vamos analisar algumas estatísticas. Para fazer parte do 1% dos maiores ganhadores de renda nos Estados Unidos, seria necessário ganhar cerca de $500 mil por ano. Isso é equivalente à renda de um médico altamente especializado, que poderia se dar ao luxo de possuir carros do ano, viajar para destinos exóticos e até contratar alguém para lidar com as tarefas que considera tediosas. Esse médico, aqui no nosso exemplo, que chamaremos de Bill, estava contente com suas realizações financeiras. Porém, tudo mudou quando ele adquiriu uma casa de férias em Hampton e descobriu que seu vizinho era Stan. Stan pertence a 1% dos 1%, sendo CEO de uma grande empresa pública com uma renda impressionante de $10 milhões anualmente. Agora, você esperaria que Tim estivesse satisfeito com a sua situação financeira, correto? Mas não estava. Surpreendentemente, ele era amigo de infância de Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, que pertence a 1% dos 1% dos 1%. Em comparação com a fortuna de Michael, estimada em cerca de $2 bilhões, a renda anual de 10 milhões de Tim repentinamente parecia insignificante. Esse tipo de inveja gerado por comparações levou muitas pessoas a tomarem decisões imprudentes ao longo da história. Alguns arriscaram tudo para subir na escala social, apenas para perder tudo e enfrentar consequências terríveis, incluindo suicídio. Os outros recorreram a práticas ilegais de inside trade e arruinaram sua reputação e liberdade quando foram para a prisão. Muitos abandonaram suas famílias em busca de mais dinheiro. À medida que você acompanha este canal e aprende a se tornar um investidor bem-sucedido, é provável que alcance o nível de independência financeira que a maioria das pessoas só sonha. Então não deixe de dar o like para ajudar o canal e mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. No entanto, em algum momento, você deve reconhecer que o suficiente é suficiente. Não sacrifique o que possui e precisa por algo que não possui e não precisa. Vamos para o 3. A perspectiva varia de pessoa para pessoa. À primeira vista, pode parecer que muitas pessoas tomam decisões financeiras irracionais. No entanto, é fundamental lembrar que as pessoas vêm de origens diversas, com infâncias, famílias, experiências de vida e educações distintas. Esses fatores moldam suas perspectivas e valores individuais sobre o dinheiro. O que pode parecer racional para você faz todo sentido para outra pessoa. Morgan Housel usa o exemplo de bilhetes de loteria em seu livro. Famílias de baixa renda nos Estados Unidos gastam mais de $400 por ano em bilhetes de loteria, 4 vezes mais do que a média das famílias de maior renda. Isso pode parecer absurdo, especialmente quando mais de um terço dos americanos não consegue juntar $400 para emergências. Por que essas pessoas gastam dinheiro com loterias? Pode parecer ilógico à primeira vista, mas é importante lembrar que suas perspectivas são diferentes da nossa. Tente compreender as coisas do ponto de vista dela. Vive de salário em salário, tem poucas oportunidades de economizar. Muitas vezes não tiveram acesso à educação e, portanto, não têm boas perspectivas de carreira. Esse fenômeno é também muito comum aqui no Brasil. Eles não podem se dar ao luxo de fazer viagens luxuosas, comprar carros novos ou pagar pela faculdade de seus filhos sem acumular dívidas substanciais. Entender essas perspectivas pode ajudá-la a se tornar um investidor melhor. Reconhecer que as pessoas têm perspectivas diversas torna menos tentador copiar uma carteira de investimentos ou estratégia que não se alinha com seus objetivos financeiros e pessoais. Seu perfil de risco, por exemplo, pode ser diferente do de um bilionário, pois seu foco pode ser na busca da riqueza e não na manutenção dela. Portanto, copiar a estratégia de investimento de um bilionário pode não ser a melhor escolha para seus objetivos. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras
e a Covid-19 têm em comum. Todos foram eventos imprevisíveis que tiveram impacto significativo na sociedade e nos mercados financeiros. Nassim Taleb, um autor renomado, o chama de cisne negro. Um cisne negro é definido por 3 características. 1. É uma anomalia, algo que não poderia ser previsto com base em eventos anteriores. 2. Tem um impacto extremo. 3. Torna-se explicável apenas após o ocorrido. A tendência humana é acreditar que deveríamos ter previsto tais eventos o tempo todo. Vamos voltar no tempo a Black Monday, de 1987. Como você teria reagido quando o mercado perdeu quase 1/4 do seu valor em um único dia? Você teria sido uma das primeiras pessoas a gritar, vende, vende? Ou teria resistido à tempestade? Talvez até investido mais, como resultado de sua preparação. A lição a ser aprendida é que é mais útil se preparar mentalmente e financeiramente para desastres imprevisíveis do que acreditar que você pode reagir mais rapidamente do que os outros. Pare de se concentrar em projeções macroeconômicas, pois as principais fontes de medo nos mercados financeiros no futuro serão eventos imprevisíveis de qualquer maneira. Diga sim, a sedução do pessimismo. Se eu apresentasse uma série de razões pelas quais o mercado provavelmente cairá este ano, mencionando a enorme dívida do governo brasileiro, o cheque de estímulos que pode levar à inflação e as novas variantes do Covid-19, você provavelmente ficaria intrigado e poderia adotar uma visão pessimista do mercado. No entanto, se eu oferecer exemplos de por que as coisas tendem a melhorar, como por exemplo o aumento da expectativa de vida, a redução dos custos de energia sustentável ou até o avanço da capacidade computacional, você provavelmente não daria tanta atenção a isso. É comum que as pessoas considerem o pessimismo mais inteligente, enquanto o otimismo parece ingênuo em comparação. Lembre-se, para prosperar no mercado de ações, você deve estar disposto a pagar o preço da volatilidade e evitar cair em armadilhas de inveja. Reconhecer que as perspectivas variam de pessoa para pessoa. Essas são as lições valiosas de Morgan Housel. E se você precisa de uma ajudinha para controlar suas finanças pessoais, no primeiro comentário fixado abaixo há um link para uma planilha de controle financeiro pessoal, o que vai te ajudar nos primeiros passos para a construção da sua riqueza e independência financeira. Espero que tenha gostado do vídeo e não deixe de ver os próximos aqui no canal. Se cuide e até mais.